Dá esse microfone lá, parece que esse aqui está melhor. Deixa eu ver aqui. Alô, esse aqui está melhor. Baixa um pouquinho esse som aqui, desse aqui, ó. Baixa esse aqui, vamos usar esse aqui. Ok? Pode orar, meu. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oramos, Pai eterno, Senhor Jesus. Te louvamos, ó Cristo, por mais uma vez, ó Pai. Estamos em Tua casa, ó Pai, para Te adorar, Senhor. Senhor, agora vamos ouvir uma porção da Tua palavra, ó Pai. Pai, prepara os nossos corações, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. E que através dela, Pai, nós sejamos daqui transformados, mudados, curados, ó Pai. Pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fique conosco para a glória do Teu nome. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16. Vamos estudar a partir do versículo 13. Evangelho que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. E esse texto também, ele encontra-se em Marcos 8 e Lucas 9. Então é um texto que faz parte dos evangelhos sinóticos, tá bom? Deus abençoe o pastor Josué, muito obrigado mais uma vez. Pastor Moisés, meu amigo, todos os pastores, Felipe. Nós estamos gravando ali epístolas de Pedro, ou epístolas petrinas na academia, e o Moisés está nos sugando desde as 9 horas da manhã. Mas Jesus vai dando graça. Só Jesus mesmo para dar graça. Deus abençoe. Eu amo a igreja em Santa Catarina, porque eu comecei aqui, e eu tenho uma gratidão muito grande por todos. Quem achou Mateus 16, diga eu achei. Jackson, meu amigo também, todos os pessoal da academia aqui, tá? Diz-nos assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Tomai o assento, ou assentai-vos. Meus irmãos, eu quero obedecer a liturgia dessa noite, que é um culto de ensino, e eu gostaria de envolver a todos os senhores e senhoras nesse texto que nós acabamos de ler. À guisa de introdução, nós temos aqui um texto muito exaurido, muito prescrutado, bem pregado, não é? Todos nós, pregadores, usamos esse texto várias vezes para discorrer mensagens acerca da igreja. E eu estava estudando de forma bem profunda esse texto, consultando o grego koiné, o grego que Mateus, a princípio, escreveu esse texto em aramaico e mais para frente foi traduzido para o grego koiné. Mas o Evangelho de Mateus, a princípio, foi escrito em aramaico, que é uma língua muito próxima do hebraico, com 3 diferenças apenas.
mas a princípio o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico e depois traduzido para o grego koiné, que é o grego que nós conhecemos. E é interessante que nesse texto nós vamos descobrir o segundo grande projeto de Deus. O segundo grande projeto de Deus. Eu digo segundo porque o primeiro grande projeto de Deus já estava em andamento, que era a família. E agora Deus vai revelar o seu segundo projeto, que seria a igreja. Então, primeiro ele já tinha revelado a família e agora ele vai revelar a igreja. E é interessante que a igreja ela estava escondida no coração de Deus, ela estava guardada, ela estava inoculada no coração de Deus, mas agora, por uma iniciativa de Pedro, e eu vou provar isso, Jesus revela o segundo grande projeto, que é o projeto chamado igreja. E algumas observações precisam ser aclaradas aqui, preste atenção. Primeiro, é que Jesus ele sai da região de Betsaida. A região de Betsaida é a região de Pedro. Pedro, que é conhecido na Bíblia como Simão Bar-Jonas, não é? Bar é filho, Jonas é o seu pai. Então ele era conhecido como Simão, filho de Jonas. Também conhecido por um apelido, porque a palavra Pedro, ela vem do aramaico, que é Cefas, que em grego é Petros, que significa fragmento de pedra, fragmento de rocha. Mas o nome dele era Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. E Jesus anda, pastores, 50 quilômetros aproximadamente. Números na Bíblia não podemos dar o real, é sempre aproximado. Jesus anda aproximadamente 50 quilômetros de Betsaida para as regiões de Cesareia de Filipe. E é interessante que chegando nas regiões de Cesareia de Filipe, Jesus vai revelar a igreja. Jesus só revela a igreja quando ele chega nas regiões de Cesareia de Filipe. Ele não revela a igreja em outro lugar. E olha, que se você analisar o ministério de Jesus era um ministério itinerante. A Bíblia diz que de cidades em cidades, de aldeia em aldeia, ele anunciava o reino de Deus. Então Jesus tinha um ministério itinerante. E o ministério itinerante não é do diabo não, irmão, é de Deus. O itinerante comprometido, ele só ajuda a igreja. Ele só abençoa o povo. Tá bom? Então Jesus ele chega nas regiões de Cesareia, ó, minha mão esquerda, ó, Cesareia de Filipe. Olha, Cesareia é homenagem a César. E essa cidade recebeu uma homenagem conjunta. Cesareia vem de Júlio César e Filipe era o filho de Herodes o Grande, esse chamado de Herodes Filipe, e o seu pai era Herodes o Grande. Então essa região de Cesareia de Filipe recebeu o nome em homenagem conjunta a Júlio César, que já era uma divindade, tá bom? E Filipe, por causa que ele passou a administrar essa cidade. Então, Cesareia de Filipe. É interessante que a palavra cesariano, que é corte, também vem de César. Foi Nero, aquele doido, aquele malucão, que queria saber de onde ele vem. A história diz que ele manda cortar sua mãe para descobrir de onde ele vinha. Então, daí surge a palavra Cesareia, que é cesariana, que vem de César, que significa corte, ou cortar. Então, quando Jesus chega nas regiões, escute, de Cesareia de Filipe, ele vai revelar a igreja. Ele não revela a igreja em Cafarnaum. Ele passou em Cafarnaum, Betsaida, Belém, Betânia, me digam mais. Ele passou em várias cidades, Nazaré, mas por que então ele não revela a igreja nessas cidades? Por que Jesus só vai revelar a igreja quando ele chega nas regiões de Cesareia de Filipe? Tem um motivo aí, porque quando ele anda e chega nessa cidade, ele revela a igreja. Se você for na história, hoje é com de ensino, tá? Mais para o coração aqui, para guardar e para a mente. A região de Cesareia de Filipe era tão idólatra, pastor, tão idólatra, que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ora, se ele está fazendo menção de porta do inferno, ou portas, que é plural,
Nós precisamos analisar o que tinha na cidade de Cesareia. E eu sou um estudante, eu entrei em Pindamonhangaba em 1988. Eu passei pela mão do pastor Colenda e Mandores. Então eu venho estudando desde essa época e não sei nada até hoje. E estou continuando, eu estou estudando. E eu tenho 4 fontes de estudos, de pesquisa. Eu tenho a arqueologia, eu tenho a teologia, eu tenho a história e eu tenho a geografia. Eu, quando vou estudar qualquer texto ou contexto da Bíblia, eu uso minhas 4 fontes: arqueologia, história, teologia e geografia bíblica. Se nós usarmos essas 4 fontes, olhe para mim, a região de Cesareia de Filipe era uma região dominada por uma idolatria. Existia um deus-chefe, pastores, na região de Cesareia de Filipe, chamado Pan. Escute, Cesareia, geograficamente, ficava no sopé do Monte Hermon. E o Monte Hermon era banhado pelo Jordão. E o Jordão tinha 3 nascentes, 3. Uma das nascentes do Jordão chamava-se Pânias, da onde vem a ideia de Pânias, e a tradução é Pan. Esse Pan era o deus-chefe da região de Cesareia de Filipe. A história vai nos dizer o seguinte, eu estudei isso, não foi nem na Bíblia, foi na história. A história fala que esse deus Pan, ele era metade cabrito, bode e metade homem. Nós já estudamos isso. Era aquele deus que tinha uma flautinha na mão, lembram? Metade bode e metade homem. E ele ficava, ele gostava de tocar, aquela coisa toda. Era o deus da alegria. E esse deus Pan, ele era o deus adorado nas regiões de Cesareia, que ele era o deus dos bosques, das florestas. Ele era muito animado. Só que à noite ele se transformava. E os habitantes tinham medo de passar nos bosques, nas florestas. Daí vem a tradução da palavra pânico. A palavra pânico vem desse Deus chamado Pan, porque de dia ele é Pan, alegre, mas à noite ele causava pânico nas pessoas que ali passavam. E qual é o pânico? O pânico é um estado desenfreado do ser humano. O pânico causa medo, terror, assombro. O pânico nos faz ver aquilo que não existe, e os habitantes de Cesareia tinham medo de passar lá porque ele causava pânico. E esse Deus era o Deus mais adorado. Olha, agora eu saio da história e vou para a arqueologia. A arqueologia comprovou o seguinte, que na região de Cesareia existia uma gruta, Moisés, eu vou dizer igreja, construída nas rochas, em homenagem a esse Deus chamado Pan. E a porta de entrada dessa gruta chamava-se Portal do Inferno. Aí você vai entender por que Jesus disse, e as portas. Aí você diz, não pastor, mas Jesus não está dizendo porta, Jesus está dizendo portas. Então tem mais de uma porta do inferno. Então nós já descobrimos uma porta do inferno, que é o Deus Pan. Aí a história diz que construíram uma igreja para Júlio César, que já é divindade. A história diz que construíram um templo também para Zeus, o deus-chefe do mundo grego. Aí a história diz que construíram um templo a Mênesis, a deusa da vingança na cultura dos gregos. E por último existia um templo para Baal, que é o deus conhecido lá no tempo de Elias. Então aí você vai entender porque Jesus anda 50 quilômetros, chegando em Cesareia, cada um procurava uma porta, Filipe. Eu vou adorar hoje o Deus Pan, eu quero adorar hoje o Júlio César, eu quero adorar hoje Mênesis. Aí todo mundo está entendendo? Jesus chega lá no meio de todo mundo, olha para os discípulos e aponta cada porta e diz, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, você não entendeu? Olha, isso leva tempo para aprender, meu irmão. E eu estou dando aqui, gratuitamente para vocês. Era para você melhorar nesse glória a Deus. Então eu vou repetir. Jesus aponta para cada porta. A porta do Deus Pan, de Júlio César, de Zeus, de Mênesis e de Baal. Ele diz, essas portas vão fechar e eu vou abrir uma porta, ela vai permanecer aberta para todos sempre, que é a igreja. Então, quando Jesus revela a igreja em Cesareia, ele sabia porque estava revelando. Porque em outro lugar não existia portas do inferno.
Deu para entender? Em outros lugares não existia, só na região de Cesareia de Filipe. Agora eu vou falar e você dá um glória a Deus. Eu não quero ir para a veia de pregador não, porque eu já não prego há muito tempo. Mas eu vou falar e tu dá um glória a Deus. Hoje está provado e comprovado que não existe mais a porta ao Deus Pan, não existe mais a porta a Zeus, não existe mais a porta a Mênesis, não existe mais a porta a Baal e não existe mais a porta a Júlio César. Agora a pergunta é se a porta da igreja fechou. Não fechou, ela continua aberta para a glória de Deus. Então, a princípio, Jesus revela à igreja aonde o inferno está. Aí, eu vou completar 51 anos esse ano, então eu não sou menino, já passei dessa fase. Aí eu começo a entender que a igreja ela precisa estar onde é a porta do inferno. Para causar a diferença, irmão. Não entenderam, não é? A igreja precisa ser estabelecida onde o mal domina. Eita, ô glória! A igreja precisa ser construída onde tem terreiro de macumba, espiritismo, esse trem todo, porque fecha, porque aonde a igreja pisa, a porta do inferno fecha. Aleluia! Ô glória! Essa é a ideia. Então, construir aonde todo mundo tem é muito fácil. Pastor Josué, eu ando há 29 anos. E eu já fui em cada lugar, eu já fui em lugares, irmãos, aqui para nós, não está gravando, né? Nem está passando online, nem está, porque eu gosto que todo mundo ouça mesmo. Eu já fui em lugar que na mesma rua tinha a igreja para cá, e aqui tinha o final de outra, tinha essa, batia na outra assim. Eu pregava, ouvia o pregador lá da outra igreja. Assim é moleza. A igreja deve ser estabelecida onde o inferno domina. Aleluia. Porque ninguém tem autoridade como a igreja. Ninguém pode usar o nome de Jesus como a igreja usa. Ei, se tu não entendeu, eu vou aí. O único organismo e organização que pode usar o nome de Jesus é a igreja. A igreja tem esse poder. Então, isso aqui é uma palavra muito consciente essa noite, que aonde a igreja chega, o mal vai embora, aonde a igreja chega, as trevas vão embora, aonde a igreja chega, a doença vai embora. Não, eu vou ficar falando até você dar glória a Deus aí. Aonde a igreja estabelece o mal, arruma mal e vai embora, porque a porta do inferno, as portas não vão prevalecer contra a igreja. Que a igreja é um estabelecimento, é um projeto divino. Então vejam bem, Jesus chega e revela a igreja lá, aonde precisava. Mas tem um outro detalhe interessante aqui. Chegando lá, Jesus olha para os 12 discípulos, diz assim, ó, vou fazer uma pergunta para vocês. O que os homens dizem que eu sou? Na verdade, está errado. O que os homens dizem ser o filho do homem? Preste atenção. O hebraico tem 90 caminhos para a tradução de um versículo. Eu não estou no hebraico, eu estou no grego. Mas eu tenho duas possibilidades aqui. Será que Jesus está perguntando sobre ele mesmo? O que os homens dizem acerca do filho do homem? Tá. Mas em vários outros acontecimentos, Jesus se manifesta como filho do homem também. Para que saibais, Marcos 2, se tu não der glória, Moisés não vai me levar para jantar. Para que saibais que o filho do homem tem poder, levanta, toma a tua cama e vai embora. Então a hermenêutica nos faz a associação de versículos, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, é a primeira regra da hermenêutica. Então, evidentemente que para as pessoas de fora, Jesus não era conhecido como o Filho de Deus, o Messias, deu para entender? Ele era chamado de Filho do Homem. Jesus sabia disso. Vem cá, o que os homens estão dizendo aí sobre o Filho do Homem? Aí a Bíblia não responde quem diz. A Bíblia não diz assim, o Pedro disse, o João, o Tiago, o Bartolomeu, não. Olha assim, uns dizem assim, eu andando aí, uns dizem, Elias. Mas outro dia eu passei numa outra rua, não, é Jeremias.
Mas outro dia eu passei, não, ele tem jeito de João Batista, ou algum dos profetas. Isso me preocupou no estudo desse texto. Evidentemente que eu estou laconizando, né? Isso me preocupou, por quê? Veja que o conhecimento dos homens acerca de Jesus continua o mesmo até hoje. Não mudou, pastor. Não é, irmãos? Não é, obreiros? Não mudou. Tem o mesmo jeito. Jesus passa a ser desconhecido. Agora, o que mais me dói é que tem crente, eu quero ver agora, que carrega uma Bíblia desse tamanho e vem passeando, mas não conhece Jesus. Também não conhece. Está dentro da igreja, louva, prega e tal, faz tudo, mas não conhece. Porque conhecer Jesus tem que ter uma intervenção do céu. Se não tiver, ninguém conhece. Humanamente, ninguém conhece Jesus porque não é carne e sangue. Deu para entender ou está difícil? Ô, irmão, eu gostaria muito que essa noite você saísse daqui conhecendo mais Jesus. Aleluia. Tendo uma intimidade mais profunda com Ele. Aleluia. Sentindo mais Jesus. Aleluia. Olha, eu estou numa fase assim que minhas agendas mudaram. Eu ainda continuo com uma agenda anual, graças a Deus, foi a bondade de Deus. Sério que eu estou velho, que eu tenho que ser encostado, mas as igrejas, os pastores sérios me chamam. Eu estou falando de pastor sério. Mas eu mudei minha rota, pastores, eu mudei minha visão. Que eu não posso mais gritar, como antigamente, daquele Mar de Flor, quando eu vim na Mar de Flor, em 2004. Lembram? Não, Moisés lembra, 2004, quando eu vim na Mar de Flor. Primeira vez que eu pisei aqui, convite do pastor Juvenil, e gritava, onde era um ginásio, né? Eu gritava e babava, né? E cuspi no centro, né? Ali dava para mim. Hoje eu não tenho mais, irmão. Cada grito que eu dou, eu fico tonto. Mas o importante é a palavra. Então, e cada dia que passa, pastor Josué, a palavra de Deus está me sensibilizando. Hoje eu gravando a academia lá, eu chorava, gravando, chorava, e tem que deixar a aula do jeito que eu estou dando. Eu não tenho esse negócio de, não, deixa eu solto. O importante é o conhecimento que está sendo passado. E eu não posso passar conhecimento sem sentir. Primeiro isso fala aqui, para depois falar aí. Aleluia! Queremos conhecer Jesus? Então mergulhemos na Bíblia. Aleluia! Então eu vou profetizar algo, e se tu não der glória a Deus, eu vou aí no teu cangote. Hoje você vai sair daqui com mais conhecimento, com mais intimidade, porque o grande desejo de Jesus é isto. Aleluia! Então essa gravata, esse paletó, às vezes nos intimida. Está errado. Nós achamos que, não podemos. Não, principalmente o Carvalho Júnior é o primeiro que precisa. Então esse conhecimento deturpado acerca de Jesus não é só dos dias lá do pessoal de Cesareia. Chega até nós. Por exemplo, eu estava pensando, vamos chamar o gordo lá, o Buda. Quem é Jesus para você? Sabe o que ele iria dizer? Jesus é um iluminado. Vamos chamar lá o Maomé. Maomé, quem é Jesus? Veja o que as pessoas pensam. Ele é um profeta semelhante a Moisés. Vamos lá chamar Confúcio. Ele é um revolucionário. Olha, irmão, eu li a biografia de Fidel Castro. Olha o que eu li. Bobeira, né? Eu pensei, agora eu sei por que eu li. Eu li a biografia de Fidel Castro, aquele presidente de Cuba, e na biografia ele disse assim, perguntaram-me sobre Jesus e eu disse, ele foi o primeiro comunista da história. Então, para Fidel Castro, Jesus era um comunista. Olha só, as pessoas continuam tendo, por exemplo, vamos chamar aquela senhora que intitula-se como rainha dos pequeninos. Quem é Jesus para ela? O que é que ela iria dizer? Ele é o cara, não é isso? O cara lá de cima. O rei da música lá, o Carlos, né? Tem que ter sabedoria para tocar no nome, né? O Carlos, né? Porque todo mundo é Carlos, a maioria é Carlos hoje. Ele é o cara que está de braços abertos. Por exemplo, se nós perguntássemos para o Woody Allen, aquele diretor de filme americano que não toma banho, porque ele mesmo disse que não toma banho, se perguntássemos para ele, quem é Jesus para você? Sabe o que ele disse? Ele é um excelente carpinteiro.
Então as pessoas têm uma visão errada. Então não é só do povo lá. Hoje também as pessoas ainda têm uma visão errada. Quem é Jesus? Ah, ele é bobão. Quem é Jesus? Ah, é um homem que deu a vida, mas ninguém valorizou. Quem é Jesus? Ah, é um coitado. Quem é o Jesus? É aquele que vivia fazendo o bem. As pessoas têm uma visão diferente. Mas essa visão dos que estão de fora não choca Jesus. O que entristece Jesus é os que andam com ele. Os que vivem com ele. Eu sou crente dele quando eu nasci. Eu nasci na igreja. Eu vou para 51 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu nunca fui lá fora, eu não sei como é o mundo, graças a Deus. Eu vivi na igreja e vou morrer nela. Ixi, se a minha mulher ouvir isso, ela para com esse negócio. Não, morrer vocês estão entendendo. Não saio mais, estou preso. Eu estou amarrado no banco. Deu para entender? Mas aí Jesus diz, tudo bem. Não chocou Jesus, chocou, pastor? Ele disse, tá bom. Ele não questionou, eu sou ele. Ele não questionou. Mas Jesus virou e disse, se vós, o que eu sou para vós, aí não é mais filho do homem. Para os de fora é o que os homens dizem acerca do filho do homem. Mas para os de dentro e vós, que dizeis que eu? Agora eu quero ver. Fala para o teu irmão, eu sou de casa, irmão. Fala para o teu irmão, quem é Jesus para você? Pergunta para ele, quem é Jesus para você? Quem é? E vós? Vós. Vocês 12 que andam comigo, que estão vendo meus milagres, minhas pregações, ministrações, e vós? Quem eu sou? Quer dizer, para eles eu sou Elias, mas tudo bem. Mas e vocês que estão comigo 24 horas? Aí houve um silêncio. Quem vai se manifestar? O Simão, filho de Jonas. A Bíblia diz assim, deixa eu colocar o binóculo. A Bíblia diz assim, e Pedro, na verdade Simão Pedro disse, tu és. Tu, segunda pessoa do singular, tu és o Cristo. Nada de glória, né? Tá bom. Cristo. Vocês que gostam de acréscimo de conhecimento, a primeira vez no Evangelho que aparece a palavra Cristo é aqui. Cristo, no grego Christos, que significa o enviado, o que veio da parte de Deus. Porque Pedro diz, tu és o Cristo e o teu Pai é vivo. Sim ou não? Porque tu é filho do Deus vivo. Oh, dê glória a Deus por isso. Eita, senti Deus agora. Falar nele, ele se manifesta, irmão. Tu és o Cristo, ou seja, no grego Christos, o enviado, o que veio da parte dele. Vejam bem, tu és o Cristo, e tu és filho, e o teu Pai é vivo. Olha que coisa legal. Veja bem como é bom vir para o culto de ensino, não é? Quer dizer, Pedro entra numa intimidade, sim ou não? Pedro fala até que ele tem pai. Sempre dava o valor à mãe, agora Pedro está valorizando o pai dele. Deu para entender, ou está difícil? O teu pai é vivo, teu pai é vivo, teu pai é vivo, teu pai é vivo. Vou aqui até você dar glória. Teu pai é vivo, teu pai é vivo. Tu é o Cristo, ele é vivo, irmão, ele está vivo. Ele está vivo. Eita, eu sou profeta da palavra essa noite aqui. Ele está vivo. Ele está vivo. Levante a mão e adore. Ele está vivo. Aleluia. Eu vou abrir um parênteses e dizer algo que está no meu coração. Os momentos mais difíceis da vida de Jesus começou na sexta-feira. Se nós espremermos os 33 anos e meio de Jesus, o dia mais difícil da história dele começa na sexta-feira. Sexta-feira foi o pior dia na história de Jesus, sim ou não? Foi acusado, condenado, morreu, foi crucificado e morreu. No sábado houve um silêncio, sim ou não? Não tem nada no sábado. Mas domingo ele ressuscita. Não entenderam? Eu vou profetizar, se tu não der glória a Deus, eu vou aí.
tua sexta-feira é muito amarga, o teu sábado é muito silencioso, mas o teu domingo vai chegar para a glória de Deus, e o domingo é a ressurreição. Aleluia! Ele ressuscita, ele está vivo. Mas entenda uma coisa, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, não é profeta, não é Jeremias, não é Elias, deu para entender? Não é João Batista, mas é o Cristo. É o Cristo. É o Cristo. É o Filho do Deus vivo. Tá bom. Tu já imaginou a cena? Pensa comigo, sou pedagogo, todo pedagogo gosta disso. Imagine a cena. Os 11 olhando para Pedro, e Pedro dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim, 17 diz: então Jesus disse: bem-aventurado, ou seja, feliz tu és. Se tu não entender essa, eu vou embora, ó. Ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Falou da família de Jesus. Deu para entender? Sobre, melhor dizendo. Está no texto lá. Isso, eu gosto de trabalhar assim. Disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Quer dizer, tu revelou meu pai, eu vou revelar o teu pai também. Não, eu vou embora. Tchau, tchau. Vou embora. Tu revelou meu pai, eu revelo o teu. Só que é diferente, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: tu és feliz, porque o teu nome é Simão, e se tu falou sobre meu pai, eu vou falar sobre o teu. Simão aí é filho, Jonas é o pai, então tu és o filho do Jonas. Tu falou do meu, eu vou falar sobre o seu agora, e eu conheço teu pai também. Deu para entender isso ou está difícil? Jesus te conhece, irmão, dá glória a Deus por isso. Jesus conhece a tua vida, a tua família. Jesus conhece o que você tem passado. Então, há uma troca de intimidades familiar ali, ó. Teu pai é vivo, só que o meu pai chama-se Deus, e o teu pai chama-se Jonas. Mas tem um detalhe: porque não foi carne e sangue. Aí, se tu não entender essa, deixa aí. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Ei, dá glória a Deus para me animar. Como é que nós vamos falar que Ele é o Cristo, se não por uma intervenção divina? Não, se tu não entender isso, está difícil. Carne e sangue são os dois elementos humanos. Então, humanamente, o homem não revela Jesus, não sente Jesus. Paulo disse que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem natural, não é isso que Paulo disse? Que o homem natural não entende as coisas espirituais, não entende. Então, eu estou sentindo graça, estou cansado, mas estou sentindo graça. Então, para dizer que Ele é o Cristo, não é carne, não é o sangue. Não é isso aqui, porque isso aqui não quer o Cristo. Carne e sangue não quer. Carne e sangue não quer Bíblia, não quer oração, não quer jejum, não quer vir à igreja, quer ficar na televisão, quer ficar na novela, quer ir não sei para onde, quer curtir a vida. É isso que carne e sangue quer. Então, para falar que Ele é o Cristo, o céu tem que descer. Eu estou sentindo uma grana. Aleluia! Levante a mão aí, vai, dá um glória a Deus aí. Para falar que Ele é o Cristo, o céu tem que descer, o Pai tem que revelar. Eu vou profetizar, pastor Josué. Os mistérios escondidos do Pai são revelados à igreja. Não tem outro local que o Pai se revela. Não é na sociedade, não é na política, não é na física, não é na matemática. Não, irmãos, isto são coisas carne e sangue. E eu vou profetizar que os mistérios de Deus se revelem, se mostrem, apareçam. Aleluia!
os mistérios escondidos, que o apóstolo Paulo disse isso muito, que os mistérios de Deus sejam revelados a cada pastor, a cada obreiro, a cada membro essa noite, que os tesouros de Deus se abram, irmãos. Ei, me amem, eu nasci aqui em Santa Catarina ministerialmente, então eu me sinto em casa, me amem, mas eu preciso dizer, quando começamos, a gente começa tão avivado, já reparou? É um glória a Deus, é um aleluia, é uma sapatada, é uma piruletada, aquela coisa toda, mas com o passar do tempo, parece que a gente vai se acostumando, e esse acostumar é perigoso. Aí eu tenho que ir para a igreja, porque senão o pastor me pega, eu tenho que ir na igreja, senão o pastor chama atenção, aí eu tenho que ir na igreja, porque eu não tenho outro lugar. Ei! Não está certo, ninguém bate ponto na igreja. Igreja não é uma fábrica, eu vou falar. Igreja não é uma empresa onde se bate ponto para o pastor me ver. Não, a igreja é um local onde os redimidos, os lavados, os comprados têm desejo de estar. O desejo de sentir o Pai se revelando através de Jesus. Levante a mão e dê o teu melhor, glória a Deus, se tu podes. O Pai precisa revelar. Então eu entendo, Moisés, pastor Moisés, que o maior interessado em revelar Jesus é Deus, é o céu, e Ele quer se manifestar a nós, em nós. Ei, irmão, o arrebatamento está chegando, a hora de partirmos definitivamente está chegando. Aleluia! Temos que acabar com o comodismo, a frieza, a impaciência, acabar com esse trem todo. O Pai quer se revelar, o Pai quer se revelar, o Pai quer se mostrar a nós. Aleluia! Isso me preocupa como pregador, porque eu vou ser chamado a atenção. Vai chegar o dia que Jesus vai me chamar e vai cobrar de mim. Você acha que isso não me preocupa? Você acha que eu prego por dinheiro? Comecei sem falar em dinheiro e estou terminando sem falar em dinheiro. Porque quem me chamou foi Deus. E Deus não chama ninguém para passar vergonha. Ele cuida. Não quero ser crítico, mas nós temos uma geração de pregadores que só falam em dinheiro para pregar hoje em dia. Qual foi a vez que você, pastor Moisés, falou comigo sobre dinheiro para eu pregar? Não existe nenhum pastor nesse Brasil que possa me ofender nessa área. Pode falar que eu sou brabo, que eu sou chato, aí sou eu mesmo e acabou. Mas Jesus me ama. E a Laida me ama também. Amém? Ela vai correr para onde? Não tem mais. Para onde iremos nós? Perdão. Desculpa. Pegue na mão do seu irmão e eu vou concluir esse texto. Pega na mão dele, aperta até ele sentir que tu está vivo, que tu não é um robô. E diga: a partir dessa noite, os mistérios de Deus vão nos alcançar. Se você entende, você vai dar um glória. Deus vai chamar cada um de nós na madrugada. Deus vai nos despertar. Deus vai te usar como nunca te usou. Aleluia. Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai sacudir o seu povo, a sua igreja. Eu acredito num grande mover do Espírito Santo que se aproxima de nós. Eu acredito num sopro de salvação, de reconciliações, de milagres, do tempo primitivo acontecendo nos nossos dias. Jesus disse: teu pai é Jonas, e a carne não pôde revelar, mas o meu Pai que está nos céus. Eu vou terminar, apenas uma palavrinha. Diz aqui: Jonas, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue. Olha, coloca o versículo 18 aí, meu amigo, por favor.
Isso aqui é para o pastor Josué, como líder maior da igreja. Também eu te digo que tu és Pedro. Parece que Jesus está trocando, né? Uma conversinha com Pedro. Ah, tu falou do meu pai, eu falo do teu. Tu falou que eu sou o Cristo, então tu és Pedro. Parece assim, não é? Mas escute bem, a igreja está aparecendo pela primeira vez de uma forma mais concreta. O Velho Testamento vai dando pistas sobre a igreja. O tabernáculo, o ajuntamento das tribos, são pistas, não é? Tipologia, tipos que representam a igreja. Mas aqui a gente começa a perceber como seriam os membros dessa igreja que ele vai fundar. Entenderam ou não? Também te digo que tu és Pedro. Por que ele diz isso? Jesus está dizendo assim: Pedro, a igreja que eu vou fundar, estabelecer a porta que eu vou abrir, chamada igreja, ela estará representada em você. Ela não será você, mas terá a sua representação. Como? Quem é Pedro? Um homem que uma hora está aqui, outra hora está aqui, sim ou não? Quem é Pedro? Ele diz: não, nós iremos contigo. No outro dia está negando. Não é igualzinho os crentes de hoje, irmão? Ou eu estou mentindo? Não é bem parecido? Está na igreja. No outro dia, estou fraca. Lá no Getsemane já puxa a espada, a adaga, limpa peixe, não é espada grande que não dá. Aí o pregador, o Pedro errou, o pescoço cortou a orelha. Não errou nada, ele só dava para cortar a orelha, que é uma adaguinha. Misraí no hebraico, onde se corta o peixe e limpa. É invenção do pastor Moisés isso. Uma hora Pedro não estava na transfiguração em Mateus 17, meu presidente. Não, nós temos que ficar. Não vamos sair daqui. 3. Não é nem para mim, nem para os outros 2. É para vocês 3. Mas quando eles descem do monte, o que diz o texto? Ele já está murmurando. Deu para entender? Aí cabe ao senhor, no caso, que é o nosso pastor, entender que o senhor lidera Pedros. Cabe você, que é dirigente de igreja, entender que você lidera Pedro, irmão. Deu para entender? Uma hora está, outra hora está, outra hora, não nego, outra hora diz, nunca ouvi. Estou mentindo, irmão? Isso não acontece hoje, senhores pastores de congregações, grupos, acontece ou não acontece hoje? O crente está num fogo só, no outro dia está uma frieza só. Então entendam que a palavra Pedro aí representa os membros dessa igreja, falíveis, pecadores, angustiados, tristes, mas que choram amargamente quando pecam. Ai, meus irmãos, quando o texto diz, aquietou-se na fogueira ou ao redor e a Bíblia, Jesus disse, olha, antes que o galo, cante 2, 3, tu vais me negar. Galo ali não é a ave, pelo amor de Deus. A palavra galo vem do latim galacium, que significa toque. É toque de trombeta, porque galo não pode estar no pátio do templo, que é animal imundo. Então a palavra tocar ali é toque de trombeta. Me entendam, não me entendam como orgulhoso, porque a fase do orgulho já passou. Graças a Deus que eu não fui contaminado. Eu já fui na Inglaterra várias vezes. Desculpe, estou gripado. E eu vi a troca de guarda já. E a troca de guarda acontece com toque. Eu já vi. É isso que o Evangelho está falando. Só que é festa de Páscoa, Jerusalém está cheio, deu para entender? Então um toque não dá. É por isso que antes que o galo toque 2, tem que ser 2, porque os guardas pudessem ouvir, fazer a troca da guarda. Não é o galo. Como é que o galo vai saber a hora de tocar, me cantar? Isso que é bom a Bíblia, né?
Eu preguei galo, não tem problema, tu não pecou, a mensagem continua a mesma. Mas como eu sou professor e eu tenho cuidado com a interpretação, porque primeiro eu interpreto para depois aplicar. É o toque da trombeta. Pum! Aí Jesus está dizendo no original, antes que a trombeta toque 2 vezes para mudar a guarda, 3 vezes tu vai me negar. Jamais! Só que na terceira vez, quando ele nega, nunca vi, a Bíblia diz assim, e olhando Jesus para ele, pastor Felipe, se ele está olhando é porque Pedro está muito próximo dele. E olhando, só o olhar de Jesus. A Bíblia diz, e Pedro chorou amargamente. A palavra chorar amargamente no grego é, Pedro chorou sem intervalo. Olha, se tu não entender essa, eu vou embora. Ele não teve intervalo, ele chorou sem intervalo. E você acha que Jesus vai jogar fora um homem que chora arrependido? Você acha que Jesus não vai amar alguém que se arrepende? Você acha que Jesus vai dar para o diabo um homem desse? Chorou sem intervalo. Aleluia! Chorou sem intervalo. E há um detalhe, ele voltou e ele tem liderança, mesmo tendo negado Jesus, ele ainda tem liderança, porque ele foi voltar a pescar, e a Bíblia diz, e muitos o seguiam. Mas aí sexta ele morre, se tu não der glória a Deus já era. No sábado há um silêncio, domingo de manhã a pedra é removida, o Filho de Deus ressuscita, aparecem as mulheres, olha só como o negócio é legal. Jesus falou com ele, disse aí, fala para os discípulos e a Pedro, quero bater um papo com eles. E agora, irmão? Vamos jogar fora? Não. Porque as almas foram conquistadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pastor Pedro, senhores que lideram a igreja, vocês lideram pessoas falíveis, doentes, alegres, fortes, fracas, que mentem, que falam a verdade. Deu para entender? Mas faça como Jesus fez com Pedro, não jogou fora. A partir de hoje, muita coisa vai mudar na vida dos que lideram pessoas aqui. Vai mudar, eu sei que vai mudar. Vai mudar. Porque Jesus, quando ressuscita, conversa com ele, não chega lá e diz, que bonito, hein, Pedro? Falei para ti na sexta-feira e tu ainda me deu. Ele olhou para Pedro e disse, tu me amas? Olha só, irmão. Você já viu um homem arrependido não receber perdão? Por 3 vezes, depois Jesus disse, então tu vai apacentar. É interessante que a palavra Pedro ali, a relação, eu termino um minuto, na relação dos de 12 discípulos não, apóstolos, uma coisa deve ser dita, existem 3 níveis de chamada. A primeira chamada é para salvação. A primeira chamada é para? Não é para pregar não, irmão, é para salvação. No João 1 a Bíblia diz assim, João Batista olhando o Cordeiro de Deus que ia passando no outro, depois que ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz o texto assim, no outro dia, passando Jesus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, seguiu. Cordeiro é salvação. Primeiro Jesus chama para salvação, seguir Jesus para ser salvo. O segundo chamado é para ser discípulo, discípulos são muitos. E o terceiro chamado é para ser apóstolo, apóstolo só tem 12. É Bíblia. O resto é conversa. Discípulo tem muito. A Bíblia diz, subiu no monte e passou a noite toda em oração. O termo no grego diz, orou sem intervalo. Eita! Porque tu sabe que é chamar alguém para nos ajudar, pastor? O senhor sabe que é isso. O senhor sabe que é isso. Os senhores sabem. Sim ou não? Os senhores não sabem? Então não foi aquela oração de 10 minutinhos, não. E nem a lançar sorte em Atos 1. Vamos lá, 0 e 1. Nada disso. Chamada não é isso, não.
orou a noite toda, o grego diz, orou sem intervalo, e quando ele desceu de glória, chamou para si 12, quem ele quis chamar. Então, a ideia aqui de Pedro é que nós lidamos com pessoas, às vezes, doentes, emocionais, depressivas, tristes, caladas. Estou mentindo aqui, pastor? Que se enclausuram. Aí nós vamos fazer o quê? Jogar fora? Não, 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 jamais. Tu és Pedro, a igreja que eu vou formar será representada por esses altos e baixos, mas eu vou amar, vou encher do Espírito Santo, vou dar dons espirituais e vou prepará-los para ir para o céu. E tem um detalhe, é por isso que nós não podemos deixar a chama do Espírito Santo apagar. Vamos acabar com essa história de que a Assembleia de Deus não precisa. Precisa! Eu estou por aqui com esses pregadores que dizem não precisa de barulho, precisa de glória, precisa de língua estranha, precisa de batismo. Porque quando esse Pedro que eu estou falando aqui, esse Pedro, em Atos 2, quando ele foi cheio do Espírito Santo, o que a Bíblia diz? E levantando-se Pedro pregou, e 2.999 almas se converteram. Quase 3.000, não é? Agora eu pergunto para os irmãos, depois da descida do Espírito Santo, esse camarada cometeu os mesmos erros? Atos 3 já levantou o paralítico. Atos 5 denunciou o pecado de Ananias e Safira. Ou vocês querem que eu vá até a meia-noite aqui? Aleluia! Esse Pedro, que era Simão, vida velha, passou a ser Pedro, fragmento, rocha, ou pequena rocha. Agora ele está salvo. E nós vamos encontrá-lo. Não jogue ninguém fora, irmão. Entenda os Pedros. Entenda o teu filho que é um Pedro. Entenda a tua esposa, teu marido. Não diga, esse aí não tem jeito. Tem sim. Se não tivesse, nós não. Então vamos fechar a igreja, vamos fechar a Bíblia e vamos capinar. Tu és Pedro, a igreja será igualzinha a você, altos e baixos. Mas essa igreja não estará edificada em ti, estará em mim, porque eu sou a rocha. Também te digo que tu és Petros, e sobre essa Pietra, rocha. Tu és Petros, ou seja, fragmentinho, o vento, mas sobre essa Pietra, rocha, que sou eu, vou edificar minha igreja. Aí eu termino onde eu comecei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vá ficando de pé, dando glória a Deus, se tu podes. Eu espero ter contribuído essa noite. Oh, glória! Você vai sair daqui diferente. Primeiro com uma revelação. Deus vai se revelar mais. Para mim também. E Deus também vai. Te fez entender que tu lideras Pedro, irmão. Aliás, para a gente orar, o Jesus ele liderou 12 pessoas assim de temperamento bem diferente. Liderou 2 que gostariam de primazia, que é Tiago e João, lembra? Um queria ficar de um lado, o outro do outro. Eu vou escrever um livro sobre isso. É que eu estou cansado. Liderou um Tomé, Dídimo, não é? A palavra é gêmeo, ele tinha um irmão gêmeo, ou irmão. A Bíblia não menciona, mas é gêmeo. Eu quero ver para crer. Liderou um Pedro impulsivo, mas se não fosse Pedro, a gente não saberia sobre a igreja. Ah, tu és o Cristo. Ah, então a igreja vem. Liderou o Judas, que vai traí-lo, aí que machuca. Liderou gente que não fez nada na Bíblia, fez na história. Bartolomeu, o Tadeu, o Tiago menor mesmo, é menor. Tamanho. O que eles fizeram? Na Bíblia nada. Mas
Os livros dos heróis da fé fizeram grandes proezas. Mas como nós temos a Bíblia primeiro como a primeira fonte de pesquisa, olha quem Jesus chamou. Então, se Jesus teve capacidade de mudar gente ruim, por que nós vamos jogar fora? Se nós estamos lidando com o mesmo Jesus. Tenha paciência, porque o Pedro que nega hoje, amanhã vai se levantar cheio do Espírito Santo. Coloque sua mão no ombro de alguém aí, por favor. Você consegue orar por esse irmão que está do teu lado? Ore por ele aí, feche os teus olhos. Ore por ele, por 1 minuto, ore por ele. Tudo de bom, tudo de agradável, todo o favor de Deus, toda a misericórdia de Deus, toda a bondade de Deus. Ó Pai, nós estamos essa noite aqui em Florianópolis, estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra é poderosa, Tua Palavra é grande, Tua Palavra é maravilhosa. Senhor, ajuda o pastor Josué nesta missão, dá graça, dá força, sabedoria, saúde, livra ele do mal, do acidente, dos perigos, livra ele na sua entrada, na sua saída, e Senhor, a sua família, seus cooperadores, o ministério desta igreja, cada departamento, a tua igreja nessa cidade, glorifica o teu nome, te revela para nós, te mostra para nós, aparece para nós. Senhor, nós somos parte de um projeto eterno chamado igreja, e Senhor, nos ajuda a liderar os Pedros, liderar aqueles que têm momentos de oscilações, mas são homens e mulheres comprados pelo bom preço. Continua conosco, Pai. Os que recebem esta palavra agora, levante a mão e dê glória a Deus, dê aleluia, glorifique a Deus, e até uma próxima em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, tomem os vossos assentos aí. Nós já vamos caminhando para o final da nossa reunião.